Boa noite, pessoal. Acho que agora a bola já está comigo. Agradeço ao CRFMS por mais um convite, por mais um dia presente aqui com vocês, me sentindo sempre em casa, mesmo de longe. Então, nosso tempo é curto, todo mundo deve estar cansado depois de um dia de trabalho. Queria pedir para quem tiver aí de fundo colocar meus slides para a gente já começar mandando ver no conteúdo. Pessoal, quando o CRF me convidou para uma palestra, né, eu resolvi trazer um tema de extrema importância para a gente, né, de certa forma quer fugir um pouquinho da Covid. Não necessariamente esse tema está desvinculado da Covid, mas eu quis trazer 5 novidades de forma simples, de forma rápida, de forma mastigadinha aí para vocês já colocarem informações importantíssimas na prática aí de vocês, atuando como farmacêuticos clínicos ou não. Eu sempre digo que a hipertensão, que a cardiologia é um tema muito importante, porque, de certa forma, todos os dias nós atendemos, recebemos pacientes, né, hipertensos, ou que muitas vezes não sabem que são hipertensos, mas um dia serão, ou precisam de alguma orientação, alguma ajuda. Então, eu separei essas 5 novidades com base aí na atualização da diretriz nacional de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Digo novidades, mas essa versão atualizada aí da diretriz, ela é do final de 2020, então não é tão atual assim, mas eu vejo que muitos colegas não têm ainda a ciência, né, dessa atualização e desses pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu estou com uma tela de retorno aqui no celular, estou com uma segunda tela aqui, então talvez eu fique olhando para vários lados, e também estou meio que no manual aqui, trocando, né, os slides para vocês. Então, vou acompanhando o chat aqui, qualquer problema que a gente tiver durante a palestra, podem mandar aqui, que eu estou de olho em tudo, beleza? Então, pessoal, hoje, hipertensão, 5 novidades que impactam a prática clínica do farmacêutico. Como eu falei, é importantíssimo a gente falar sobre hipertensão, porque a hipertensão é uma das doenças mais prevalentes, talvez a doença ali que a gente mais tenha contato na prática, e é bem importante também a gente entender que a hipertensão, ela é o start, ela é o início ali das doenças cardiovasculares, né? Ela é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares mais complexas, né? Então, ela tem uma forte relação aí com essa atualização ali, né? Com essa aumento da complexidade ali da doença nos ciclos de doenças cardiovasculares. Então, ela é a principal causa de morte no Brasil, né, também no mundo, e com isso a gente já consegue prever, de certa forma, a importância e o impacto dela ali no contexto saúde, doença, né, no geral, dentro disso tudo. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 350 mil mortes causadas por doenças cardiovasculares e, como eu falei, grande parte, a maioria delas, tem como uma das causas a hipertensão arterial sistêmica. E a estimativa é que nós temos aí cerca de 25% da nossa população aqui no Brasil com hipertensão, segundo dados aí do Vigitel de 2019. E outra coisa bem importante aí nesse contexto é a gente entender que todas essas doenças, né, a hipertensão e essa evolução para as demais doenças cardiovasculares, elas são evitáveis, né? Ao mesmo tempo que é uma informação um pouco óbvia, eu acho um pouco louco isso, porque a gente tem um aumento dessas doenças, a gente sabe que elas são evitáveis, a gente sabe como controlar esses fatores de risco, as informações que a gente precisa dar para os pacientes, e isso na prática não está funcionando. Esses casos estão aumentando, né? Agora, com relação a esse contexto da Covid, nós estamos vendo sequelas cardiovasculares nos pacientes no pós-Covid, então é mais um ponto importante para a gente estar se preocupando com as nossas atualizações em cardiologia. Então,
eu nem preciso falar o quanto eu acho o farmacêutico um profissional importante dentro desse contexto de cuidar da saúde do paciente, atuando aí na educação em saúde, no rastreamento em saúde, no acompanhamento dos pacientes que já são diagnosticados, que já estão fazendo um tratamento, mas nem sempre o tratamento mais adequado. Então, eu trouxe esses pontos para deixar o mais claro possível como a gente pode ajudar esses pacientes de forma prática, certo? Vamos lá, para eu passar aqui. Bom, a gente sempre fala de hipertensão no contexto da cardiologia, né? Como eu falei para vocês, a cardio ela está presente basicamente em todos os cenários, em todos os contextos, independente da área que você atue. Eu trabalhei com hipertensão já dentro do meu consultório, com cardio, mais especificamente dentro do consultório, no meu mestrado, e hoje, no doutorado, eu trabalho com psoríase, né? Que talvez para você seja ali um mundo muito distante da cardiologia, né, uma doença de pele, está dentro de dermatologia, que, inclusive, aí, quando eu comecei os estudos do doutorado, a gente brincava que, assim, ninguém dá muita bola para psoríase, porque a psoríase não mata, né, e algum tempo atrás, ali dentro do departamento, inclusive está disponível no canal do YouTube do Descomplicando a Farmácia Clínica, eu apresentei um seminário falando sobre a associação ali da psoríase, da inflamação crônica, né, e das doenças cardiovasculares, mostrando que há, sim, uma relação muito forte entre essas doenças aí, e que os novos estudos, né, já estão mostrando alguns resultados que vão mudar essa forma aí do dermatologista escolher o tratamento ali para o paciente, que no meu caso, né, que eu trabalho com psoríase, mas com base, né, essa escolha com base nas doenças, no histórico cardiovascular do meu paciente. Então, essa ideia aí se estende, né, vai além da psoríase, ela se estende para todas as condições que geram aí essa condição, né, inflamatória sistêmica do paciente, e como eu disse, né, e como eu acho que é previsível para nós todos, as doenças cardiovasculares, elas estão e vão estar cada vez mais presentes, independente do âmbito, independente da especialidade que você goste ou que você atue aí na sua prática. E para a gente entender mais ou menos, né, o cenário real e como que a gente pode ajudar aí, eu trago esses dados para vocês. Talvez vocês já tenham visto eu apresentando esses dados em algum outro momento. Eu gosto muito de usar eles para justificar e para mostrar como a gente pode contribuir com os nossos pacientes. Esses dados trazem aí as médias referentes ao conhecimento do tratamento e do controle da pressão arterial, né, uma média aí de estudos populacionais do Brasil inteiro. Então, dos pacientes hipertensos, né, nós temos aí que quase, né, ou nem 62% deles sabem que tem hipertensão. Então, a gente já tem aí uma boa parcela desses pacientes sem o diagnóstico, sem acompanhamento, sem o tratamento, sem ali, né, uma orientação com relação à doença, com relação ao tratamento. Desses pacientes, nem 50% deles estão com o tratamento ativo, né? E os demais, aí, os 51, né, 0,1% desses pacientes, estar com tratamento ativo, a gente, como farmacêutico, sabe muito bem que não quer dizer sucesso da terapia, não quer dizer controle da condição de saúde. Então, o negócio está bem feio. E desses, nem 20%, olha só como que ter o tratamento não significa controle da condição de saúde. Nem 20% desses pacientes estão com a condição deles controlada. Então, olha onde o farmacêutico pode entrar. Cerca de 40% não estão diagnosticados. Olha o farmacêutico atuando ali no rastreamento da hipertensão, com a simples medição da pressão arterial, com simples acompanhamento com um MRPA, um diário de acompanhamento ali na prática. Vou falar disso ao longo da palestra, mas olha como é simples a gente contribuir, como a gente pode contribuir muito, porque, de certa forma, a gente está muito espalhado, muito capilarizado, e nós somos o profissional mais fácil, mais acessível
ali para o paciente. Com relação ao tratamento, olha a importância aí do farmacêutico na educação em saúde, no acompanhamento farmacoterapêutico, mostrando ali para o paciente a importância desse paciente, está fazendo adesão ao tratamento, está retornando ao sistema de saúde para verificar essa condição de saúde, está verificando os parâmetros, volto ali, né, no procedimento de medição da pressão arterial, só que agora não para o rastreamento, mas para o acompanhamento desse tratamento, verificando a efetividade desse tratamento e também no controle, se utilizando aí desses mesmos procedimentos, desse nosso atendimento, né, o farmacêutico ali se colocando como profissional de saúde, como cuidador, né, por meio do cuidado farmacêutico. Então, o cenário é esse, eu acredito que muitos de vocês já tenham visto, né, já tenham a noção desse cenário prático e tudo o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente recebe ali de pacientes hipertensos, né? A gente sabe que na prática é um desastre, os pacientes estão sem orientação, muitas vezes sem o acesso ao medicamento, então cabe a nós que escolhemos ser profissionais de saúde, cuidar desses pacientes e ajudar ali da forma como a gente pode. Bom, como eu falei, essa palestra, ela foi baseada aí na atualização da diretriz de hipertensão, então nós tivemos ali a última versão em 2016 e essa atualização no final de 2020. Para quem não é muito familiarizado, eu apresento para vocês as diretrizes brasileiras de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é uma publicação desenvolvida aí por especialistas da área, né, pessoal, indicados aí pelas entidades competentes, e ela é um documento que contém aí orientações, contém recomendações com base em evidências científicas, né, com base em estudos, né, essas evidências geradas por meio de estudos. Então, lembre-se, tá, ela é um documento de orientação, de recomendação, ela não é uma lei, ela é um caminho para a gente seguir ali, dentro do que a gente tem de dados que vão se atualizando a todo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que justifica ali, muito colega farmacêutico que justifica a sua intervenção dizendo que aquilo está na diretriz. A gente precisa um pouquinho mais do que isso, tá, pessoal? A diretriz, como eu disse, ela dá ali o caminho para a gente. A gente precisa saber explicar e saber entender o porquê aquilo ali, de fato, está numa atualização, está em um documento, né, que traz para a gente orientações, recomendações. Então, para trazer isso de forma prática, né, eu sei, a diretriz é um documento longo, então a gente gosta muito de tudo resumido, de tudo mastigadinho. Eu separei 5 pontos bem importantes, assim, que foram atualizados, né, dessa versão de 2016 para essa versão de 2020, que eu considero aí que impactam muito na prática clínica do farmacêutico, que coloca a gente aí para dar uma atualizada, para virar uma chavinha, alguns pontos para a gente até pensar em como a gente está atuando. Então, eu vou tentar tirar do papel essas informações e trazer para vocês o que isso, né, o que essa atualização traz de fato de mudanças na nossa prática clínica, tá? Então, a gente está falando aí de 4 anos, né, uma atualização de 2016 para 2020. A gente sabe que em 4 anos as pesquisas evoluem, os estudos evoluem, muita coisa muda, então a gente precisa estar sempre atualizado, não só para o documento, né, aí que é atualizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas de todas as atualizações que vêm em estudos separados para a gente. Primeiro ponto, pessoal, né, que como eu falei, eu não queria chamar isso de novidade. A classificação da pressão arterial mudou da versão de 2016 para 2020. Vocês estão vendo aí o meu pointer? Todo mundo consegue acompanhar o pointer certinho? Só me mandem no chat aí um ok, um sim. Bom, então a classificação da PA, galera, mudou, né? A faixa ali da classificação da pré-hipertensão mudou com essa nova versão. Então, a pré-hipertensão agora é definida para a gente ali por uma pressão sistólica entre os 130 e 139 e a diastólica entre 85 e 89 milímetros de mercúrio. A gente está falando aí de medida em consultório, tá, pessoal?
A pressão arterial ótima, né, é aquela agora que registra um resultado menor do que 120 por 80, tá, milímetros de mercúrio. E a faixa entre os 120 e 129 na pressão arterial sistólica e o 80 a 84 ali na diastólica é considerada normal, mas não ótima. Vocês têm as duas tabelas aí para ver a diferença. Agora a gente tem essa pressão arterial ótima, mas o que isso quer dizer na prática? É muito bacana a gente saber, sim, essas faixas de classificação, mas é muito mais importante a gente entender o porquê isso foi atualizado, o porquê isso mudou para a gente mudar ali a nossa forma de atuar, de atender os pacientes. Agora, o paciente que chega para a gente ali com o 121, 120 alguma coisa na pressão arterial sistólica, esse paciente ele já precisa de uma atenção, ele já precisa de uma intervenção para impedir que ele se torne ali, por exemplo, um paciente hipertenso, que ele evolua aí nessa classificação da pressão arterial, né, um hipertenso estágio 1, que, como eu falei, a tendência, principalmente nesse cenário que a gente tem de um paciente sem acompanhamento, sem atendimento médico, sem um profissional farmacêutico ali para ajudar ele na gestão da condição dessa saúde, é muito difícil que ele não evolua dentro desse quadro. Então, a atualização aí de 2016 para 2020, ela deixou muito mais clara para a gente, né, que a intenção aí, nesse ponto, né, não só nesse, mas também ali no tratamento farmacológico, vou comentar logo mais com vocês, é fazer com que o paciente controle o mais precocemente possível, o mais cedo possível, essa pressão arterial dele. Então, a gente tem visto nos estudos que a tendência, a partir de agora, né, vem de algum tempo já, mas a partir de agora, é controlar a pressão arterial do meu paciente o mais cedo possível. Como eu falei, isso impacta, inclusive, ali nas escolhas do tratamento farmacológico desse paciente. Então, pessoal, guardem isso, a classificação mudou, eu vejo muito colega ainda utilizando a classificação antiga da pressão arterial. Bacana, tem que saber, mas o mais importante é saber por que isso foi atualizado, por que mudou, por que a gente tem uma pressão arterial ótima e uma mudança ali na faixa de pré-hipertensão, beleza? Primeiro ponto que eu acho importante é a gente trazer. Mas, gente, adianta eu saber isso, que atualizou, eu saber o porquê, né, isso atualizou, o motivo disso, saber todas essas faixas, né, se eu não sei fazer ali, ou se eu faço de qualquer jeito o procedimento de medição da pressão arterial ou de aferição da pressão arterial, não, né, pessoal, eu publiquei na minha página, para quem acompanha Descomplicando a Farmácia Clínica no Instagram, uma enquete com as imagens mais utilizadas ali nas divulgações, nas matérias, né, em todos os materiais que tratam de hipertensão, e elas mostram exatamente a realidade do que acontece na prática ali com o paciente, né, culpa dos profissionais de saúde, do paciente, e da gente não se preocupar com a realização correta desse procedimento. Então, se o procedimento ali não é realizado da forma correta, o procedimento que é base para o diagnóstico do meu paciente, sem dúvidas, o resultado ali gerado também não vai ser correto e as intervenções, a escolha de tratamento ou, né, o tratamento farmacológico, não farmacológico, e o segmento que vai se dar com esse paciente no cuidado ali, ele vai ser alterado, ele vai ser errado. Então, é muito comum a gente encontrar pacientes que utilizam medicamentos sem estar precisando, pacientes que não utilizam medicamentos e precisariam tá utilizando, muito por conta disso, uma simples falta ali de olhar com a importância devida para esse procedimento que a gente considera tão simples, mas que é um procedimento muito importante no rastreamento, no diagnóstico e no acompanhamento dessa condição de saúde. Então, muita atenção, por favor, com o procedimento de medição da pressão arterial. Como eu falei, imaginem aí quantos pacientes estão utilizando medicamentos sem precisar e quantos pacientes deveriam estar usando medicamentos e muitas vezes não estão, simplesmente
por um erro aí simples, né, dentro desse procedimento. Eu vejo isso na prática todos os dias, tenho certeza que vocês também veem muito do que foi ilustrado nessas situações, né, a medição por cima de roupa, o paciente com perna cruzada, sentado de qualquer jeito, o paciente fazendo a medição em pé, com o braço para baixo. Então, se atentem aí à forma como vocês estão realizando, se você está prestando esse procedimento com o fim de cuidar em saúde, esse procedimento deve ser realizado da forma mais padronizada possível. Então, queria trazer alguns pontos dentro disso aqui, né, e que a gente, para vocês entenderem, para vocês pensarem também em alguns pontos que vocês já viram ou que vocês estão deixando de fazer, com base em um documento que eu utilizo bastante nos meus cursos, nos meus treinamentos. Então, esse é um formulário, né, um checklist aí, que traz basicamente tudo o que o farmacêutico deve fazer ali, deve realizar nesse passo a passo, nesse procedimento da medição da pressão arterial. Então, eu sempre preciso realizar um preparo do meu paciente ali, prestar informações para o meu paciente, esclarecer as dúvidas que esse meu paciente tenha ali com relação ao procedimento, com relação à hipertensão, com relação ao uso de medicamentos. Ninguém acorda benzão, assim, um dia lindo e tem vontade de ir até uma farmácia, né, ou até um local de atendimento para medir uma pressão, né, pessoal? Alguma coisa preocupou aquele paciente, alguma coisa não está bem com ele, então acolha o seu paciente, saiba o motivo dele estar lá, saiba as preocupações, as dúvidas, e faça isso tudo, né, esse esclarecimento, esse acolhimento antes do procedimento, porque o paciente adora ficar conversando ali durante o procedimento, e isso altera o nosso resultado, inclusive atrapalha o trabalho do farmacêutico ali na hora de realizar o procedimento. Então, sempre faça isso e certifique-se de que seu paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos nos últimos 60 minutos, não fumou nos últimos 30 minutos, ingeriu bebidas alcoólicas, ingeriu café, ingeriu alimentos. Respeitar o tempo de repouso, tá, pessoal? Antes do procedimento ali de 3 a 5 minutos. Então, utilize esses 3 a 5 minutos ali do repouso para fazer esse acolhimento, para prestar informações para o seu paciente. Depois que você fizer isso, coloque o seu paciente, né, na posição sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão. O paciente adora sentar na cadeira todo largadão, cruzar as pernas, ficar batendo papo. Então, ali é um procedimento. Então, quando os colegas vêm me perguntar, nossa, Cauê, eu faço procedimento da medição de pressão arterial, por exemplo, de graça, eu não sei como cobrar. Primeira coisa é profissionalizar, é fazer da forma correta, fazer o básico de forma criativa, colocar em prática isso, explicar para o paciente o porquê você faz isso, para ele entender que você está ali seguindo um protocolo, seguindo uma padronização e está sendo diferente de muitos colegas que fazem aí de qualquer jeito. Então, braço na altura do coração, livre de roupas, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre apoiado, mão voltada para cima, com o cotovelo flexionado. E, no caso da medição, né, há uma dúvida muito comum entre os colegas, entre os alunos, entre quem faz meus cursos e os treinamentos, como selecionar o braço de forma correta. Entendam que sempre, quando eu receber o meu paciente no primeiro atendimento, eu tenho que fazer a seleção do braço. E como que eu vou selecionar? Não é o braço esquerdo, tá, pessoal? Eu vou fazer essa medição padronizada nos dois braços e eu vou padronizar o braço para o meu paciente ali que me apresentar o maior resultado das medições. Então, eu tenho que fazer isso para selecionar um braço padrão para o meu paciente e coloque isso em prática que você vai ver que pode sim haver uma boa diferença entre a medição, o resultado da medição em um braço e em outro braço. Inclusive, dependendo dessa faixa de diferença, a gente já tem um procedimento de rastreamento dentro do procedimento da medição de pressão arterial. Outra coisa importante que muitos colegas desconhecem, tá, pessoal? Avaliar a circunferência do braço do meu paciente antes do procedimento. Eu sempre ilustro essa situação com algo clássico que já aconteceu com todos os farmacêuticos. Eu tenho certeza que já passou alguma dessas situações aí por você, ou um braço muito largo, que o manguito, a braçadeira ali do seu aparelho
não fechou, ou um braço muito fininho que o manguito deu quase ali 2 voltas, o velcro não fechou, e na hora de medir você deu aquele jeitinho ali, segurou, apertou. Então, a gente precisa entender que a forma como o aparelho mede a pressão é baseada na pressão que ele exerce no braço. Então, se a gente não tem o nosso manguito adequado ao braço do nosso paciente, a gente também não está gerando um resultado correto, tá, pessoal? E aí entra de novo aquele ponto, aquela discussão, até quando a gente vai ficar fazendo isso de favor, né? E muitas vezes de forma errada. Se a gente quer começar a valorizar de fato o nosso serviço, a gente precisa dar atenção aos pequenos detalhes, né? Que no caso não são pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença para um resultado correto ali do nosso procedimento. Então, para quem não tem a braçadeira, o kit de braçadeiras, né, que é muito caro, e eu não vou ser hipócrita de dizer que esse é o mundo ideal de todos os farmacêuticos, é caro e nem todo mundo vai comprar. A gente tem uma tabelinha de conversão que a gente usa, né, que é aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a gente ajustar o resultado ali que a gente tem dessa medição da pressão arterial. Então, bem bacana saber dessa informação, porque se uma dessas situações que eu acabei de te contar já passou aí por você, né, já aconteceu com você, muito provavelmente o resultado que você emitiu daquela medição foi muito errado, tá? Bom, colocar o manguito na posição correta, colocar a parte compressiva centralizada, são pontos bem importantes também. Registro e conduta, tá, pessoal? Vamos parar de ser aquele profissional que faz tudo sem registro. Não registrou, não fez, tá? Então, se você presta esse procedimento, isso por lei é exigido, você tem que emitir uma declaração de serviços farmacêuticos, é direito do paciente ter esse documento de registro e vou te falar que isso faz muita diferença, eu vivi isso na prática, faz muita diferença você entregar ali para o paciente um resultado, um laudo, né, com um carimbo, com uma assinatura, com uma observação, né, com relação ao procedimento, com relação ao resultado, já fazendo uma orientação, já sugerindo que esse paciente retorne para fazer um acompanhamento, caso for necessário. Então, faz muita diferença, tá, pessoal? Tentem colocar isso em prática, que seja em um procedimento que você realize por dia, né? Tira um tempinho a mais para conversar com o paciente, para emitir ali uma anotação, uma orientação, que eu tenho certeza que vocês vão passar pelo que eu passei e ver o quanto a gente pode ajudar. Então, documente esse resultado, entregue o resultado para o paciente, explore esse resultado ali com o seu paciente. O paciente não sabe o que é o 132 por 78, tá? Então, você como profissional de saúde deve se colocar ali nesse papel de orientar, de explicar e de dar a mão para esse paciente para continuar o acompanhamento que, na grande maioria dos casos, ele vai precisar. Então, dentro desse checklist, nós temos 24 itens, eu costumo usar ele ali para dar uma nota para o farmacêutico, né, que eu estou treinando, que é meu aluno que está dentro do meu curso, e para mim, farmacêuticos deveriam estar aptos para fazer esse procedimento, para manejar o paciente com hipertensão, quando tiram aí pelo menos um 80% desse checklist. Esse checklist eu deixo disponível para todos os alunos que fazem, né, que participam do curso, então, caso vocês precisem, eu vou divulgar ali o curso no final, mas ele já está aí nas redes para bastante gente, então muito provavelmente vocês já tenham visto esse checklist. Pessoal, ponto 2 atualizado aí nessa versão da diretriz de 2020. Nós temos um novo capítulo, né, coincidentemente, capítulo 2, que discute o aumento da pressão arterial e o dano vascular, né, que esse aumento da pressão arterial, ele causa mesmo ali nas fases iniciais, né, desse processo, quando o paciente, muitas vezes, nem hipertenso né, como eu falei para vocês, a pré-hipertensão, a pressão normal, mas não ótima, ela já requer uma atenção, já requer um cuidado, e a diretriz trouxe esse capítulo destacando isso já faz um link muito bacana e muito direto, né, com o alerta que eles adicionaram, que eu falei com a atualização ali, da faixa de pressão ótima, se diferenciando ali da faixa de pressão normal, e já faz a gente entender o porquê
as nossas intervenções têm que ser realizadas ali de forma mais precoce, cada vez mais cedo, que o controle da pressão arterial do nosso paciente seja ali feito, né, o mais cedo possível. Então, isso já traz para a gente muito dessa noção e muito desse link que eu percebi estudando toda essa diretriz. Então, ela traz a relação da pressão arterial com esses desfechos clínicos, né, e o dano vascular da PA com a inflamação, a disfunção endotelial, a rigidez arterial, que ilustra exatamente o que a gente acompanha ali na prática, né, com relação à evolução dessas doenças cardiovasculares, que na maioria das vezes é isso que vocês precisam entender, em grande parte dos casos, essas doenças cardiovasculares mais complexas, elas se iniciam com a hipertensão. Então, eu falo que o nosso trabalho é rastrear, é cortar o mal ali na raiz, antes que ele brote, antes que ele evolua, antes que ele cresça. Então, se você acha ou achava que uma pressão arterial um pouquinho elevada ali não é tão preocupante, então, vira sua chavinha, muda sua forma de pensar, porque sim, um aumento na PA, ele já pode trazer para a gente, né, um dano vascular e desfechos clínicos que estão aí descritos para a gente nesse capítulo novo da diretriz que a gente não tinha ali na versão de 2016. Então, esse capítulo dá uma luz, ele é bem curtinho, né, e te mostra ali, mostra para a gente, na verdade, o quão importante é esse controle da pressão arterial de forma precoce. Ponto 3, galera, valores de referência aí para definição de pressão arterial pelas medidas de consultório, o MRPA, né, e o MAPA. Então, valor de referência do MRPA, monitorização residencial da pressão arterial. A monitorização residencial da pressão arterial, pessoal, é aquela que é medida, né, como a gente tem na diretriz, medida fora do consultório médico, né, onde ali a gente vai usar essa ferramenta para fazer um acompanhamento de forma sistematizada. Então, não confunda o MAPA, o MRPA com o MAPA, tá? O MAPA é o acompanhamento, né, a medição ambulatorial, que o paciente coloca o aparelho, passa as 24 horas e aí traz o resultado depois. Então, a gente tem algumas boas diferenças entre esses procedimentos, né? Mas eu gosto de trazer, eu acho esse um ponto muito importante, né, para se falar. Primeiro que o MRPA, ele é considerado uma ferramenta fundamental também no diagnóstico ali do paciente hipertenso. Nós farmacêuticos utilizamos muito pouco no rastreamento, e isso ajudaria muito ali a nossa visão global com relação ao paciente, ajudaria muito o nosso paciente, no caso de um encaminhamento, ele ir com esse MRPA, com esse diário de acompanhamento para o médico, e, como eu falei, ele é uma ferramenta fundamental também para o diagnóstico ali do médico. Então, isso deveria acontecer em todos os casos, né, para se dar um diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico, fique claro, mas a gente precisa saber como é feito. Para se dar um diagnóstico, aqui, por exemplo, no caso da hipertensão, nunca pode se basear numa medida única, né? Então, a gente tem que ter um acompanhamento prolongado, um acompanhamento sistematizado, e uma das formas da gente fazer isso é por meio do MRPA. Então, quanto mais dados, quanto mais informações, quanto mais medidas, melhor para a gente fechar aí, né? No caso do farmacêutico, a sugestão do diagnóstico, no caso do médico, o diagnóstico, para daí partir, né, para as intervenções, para o tratamento desse paciente. E além disso, né, falando da parte importante também, nessa nova versão aí da diretriz, a gente considera um diagnóstico da hipertensão arterial quando a média, né, quando a gente usa o MRPA, é uma média que é gerada, quando a média desse resultado está igual ou maior aos 130/80. Nós tínhamos na versão de 2016 que esse diagnóstico era dado quando a pressão arterial, a média da pressão arterial era maior ou igual a 135/85. Então, percebam aí que a faixa de corte para a determinação ali da hipertensão, ela está diminuindo, né, cada vez mais, e a gente percebe o impacto, né, desse aumento da PA, da necessidade
de se controlar o mais cedo possível em todos esses pontos, em todas as atualizações que a diretriz vem trazendo para a gente. Então, resumindo, para ninguém esquecer, a classificação da PA e também do MRPA, elas foram atualizadas. Aqui no caso do MRPA, antes a gente usava o 135 por 80, né, maior ou igual ao 135 por 80, e agora a gente teve uma redução nessa faixa de corte, então, maior ou igual ao 130 por 80. Então, se você souber ali como realizar o procedimento corretamente, se você souber que a definição da hipertensão, né, e as classificações ali da hipertensão, elas mudaram, e se você souber, né, o quanto é importante esse cuidado e como você pode colocar essa ferramenta em prática de acompanhamento, o MRPA, sabendo agora também da atualização, né, das categorias aí, você já consegue fazer muito mais do que vários colegas vêm fazendo por aí. Eu não estou falando só de farmacêuticos, tá, pessoal? Todos os colegas que trabalham cuidando dos pacientes, todos os colegas que fazem ali o rastreamento, o acompanhamento e atuam junto com o profissional, com o paciente que pode estar ali desenvolvendo uma hipertensão ou que já desenvolveu uma hipertensão. Quarto ponto, pessoal, a nova diretriz aí, ela sugere, isso é bacana demais a gente ter essa noção, talvez na prática a gente veja isso todo dia passando na nossa frente e a gente não se ligue muito, né? A nova versão da diretriz, ela sugere aí que a combinação de fármacos, né, a terapia dupla ali, por exemplo, né, às vezes ela já começa na tripla, mas a combinação de fármacos no geral, ela seja uma estratégia preferencial para a maioria dos pacientes hipertensos. Na última diretriz lá de 2016, nós tínhamos a monoterapia ali como uma alternativa que se mantinha, né, até alguns níveis mais avançados ali com o nosso paciente, mas na prática, como eu falei, a gente já vinha vendo isso, não era algo que acontecia muito, né, eu vou ilustrar para vocês aí, pensem em alguns pacientes que vocês já viram, que vocês conhecem, que vocês atendem, que vocês já viram aí na vida de vocês. Grande parte deles já faz o uso ali de mais de um medicamento, né, desde o começo do diagnóstico, desde o começo desse tratamento. Então, esse ponto é muito bacana, né, exatamente esse ponto que a diretriz trouxe, que a associação de medicamentos, né, que já acontecia na prática, ela agora é documentada e ela é evidenciada. Então, antes a gente falava muito de médicos que gostavam de já começar com aquela porrada de medicamentos, né, com uma terapia dupla, e muitas vezes o paciente poderia, né, usar um medicamento ou talvez controlar aquela condição por mais tempo com medidas não farmacológicas. Então, a gente tem atualizações, novos estudos que demonstram que isso pode trazer um benefício para o paciente. Então, antes de julgar a terapia do paciente, entendam o porquê, né? Conversem, conheçam o seu paciente e entendam o porquê o paciente está naquela condição, né? Está naquela farmacoterapia. Então, quais os benefícios que essa associação, né, que a diretriz vem preconizando, traz? Redução da evolução no ciclo de doenças cardiovasculares e morbimortalidade. Então, é por isso que é bem importante a gente estar por dentro das atualizações, dos estudos. Na prática, você ainda vai ver de tudo, esse médico mais conservador, que vai tentar ali, talvez, por medidas não farmacológicas, controlar a pressão arterial do paciente. Eu sou um apaixonado por medidas não farmacológicas, então, alguns pacientes, sim, dá para a gente tentar mudar hábitos de vida com ele, né, encaminhar ele para um nutricionista, para um profissional de educação física, para um médico, um cardiologista, e a gente se colocar ali como profissional acompanhando também, um psicólogo. Então, a gente tem que lembrar, né, dessa equipe que a gente pode contar na prática, e também vamos encontrar aquele médico, né, que já está aí por dentro disso e acha que realmente é isso e começa com a terapia combinada. Então, a gente tem que estar entendendo aí o que está acontecendo de atualização para a gente se situar e se colocar ali como um profissional que ajuda, né? A questão é,
em quais casos, né, essa combinação é necessária, essa abordagem mais bruta ali com relação à prescrição de medicamentos, ela é necessária. Então, aí que está o papel do farmacêutico, né, de conhecer o paciente, de analisar, de fazer anamnese, de conversar com os demais profissionais de saúde e fornecer uma orientação bacana ali para a equipe de saúde e que vai contribuir para o controle ali, né, da condição de saúde do nosso paciente. Então, meus amigos, caros colegas farmacêuticos, é muito importante, né? Sempre foi importante, mas agora, com cada vez mais associações, né? E as diretrizes dando base para os médicos aí já entrarem com combinações, a gente precisa entender muito bem essa figura que já está há algum tempo nas diretrizes, tá? O intuito não é uma aula de farmacologia aqui, com fisiologia, mas a gente precisa entender, né, tudo isso e mais acompanhar os estudos aí que demonstraram essas evidências sobre os benefícios dessas associações. De certa forma, esse resumo é bem fácil da gente entender, né? Em verde, a gente tem aí as associações preferíveis, que são aceitáveis, né, as preferenciais, e em pontilhado aí as possíveis, e em roxo as não recomendadas. Vou destacar aqui 2 pontos, só para a gente não passar batido, fazer valer a noite de vocês aí, que estão assistindo aqui essa aula, para vocês anotarem e nunca mais esquecer, caso vocês não saibam o porquê de algum desses pontos, né? Como eu falei, o verde aí, o pontilhado tá fácil, né? Você vai ver elas sendo muito utilizadas na prática, essas associações, porque elas demonstraram redução da PA e também redução nos desfechos cardiovasculares ali avaliados em estudos envolvendo essas associações. Então, eu costumo falar para os meus alunos que essa é uma boa justificativa para você ter na ponta da língua, né? Então, usem bastante ela, que ela funciona, mas aí depois você lê uma por uma para você entender o porquê. Isso está lá na diretriz, uma tabelinha bem bacana, demonstrando os resultados ali da redução da PA e da redução dos desfechos cardiovasculares desse paciente. Outro ponto, foco nos diuréticos aqui. Esquece os tiazídicos, tá? Vamos falar de todos os diuréticos que são utilizados para o tratamento da hipertensão. No caso dos diuréticos aí, é o único ponto onde vai ocorrer uma associação, né, possível entre 2 medicamentos da mesma classe. Tenta pensar nisso que eu estou te falando. A gente pode, na prática, associar 2 diuréticos. Se você lembrar lá das aulas de farmacologia, né, dos diuréticos mais especificamente, você vai lembrar que um dos efeitos adversos com o uso de alguns diuréticos, né, pessoal, é a perda de potássio. E uma das classes que a gente tem dentro dos diuréticos também são os poupadores de potássio. Então, essa vai ser a única associação justificável, né, de medicamentos da mesma classe. Se você não se ligou ou está um pouquinho enferrujado aí com os diuréticos, tem uma aula de farmacologia dos diuréticos completa disponível para vocês lá no canal do YouTube do Descomplicando a Farmácia Clínica. Dá um pulinho lá que eu acho que isso vai te ajudar bastante, tá? Outro ponto bem importante, né, pessoal? Dentro dessa figurinha aí, a gente poderia fazer uma aula só com essa figura. A única associação não recomendada, né? Bloqueadores dos receptores de angiotensina e inibidores da ECA. Para quem não está familiarizado ou está enferrujado, né? Os IECAs são os PRIO da vida lá, captopril, enalapril, ramipril, e os BRA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, são os TANA, né? A losartana, a valsartana, a candesartana. Então, como eu falei, a gente não vai fazer uma aula de farmácia, eu queria pegar alguns pontos importantes só para vocês realmente aproveitarem essa aula e puxarem algumas coisas que eu tenho certeza que está aí na cabeça de vocês. Mas só lembrando, né, os IECAs, vamos usar o nome da classe, que fica muito fácil para a gente, inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles vão reduzir ali a conversão da angiotensina. Talvez se eu fazendo assim, você lembra até da figura que a gente tem no Goodman, mas eles vão reduzir a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, e os BRA são bloqueadores dos receptores de angiotensina, né, os receptores AT1, onde a angiotensina 2
Se liga. O que acontece se eu associar esses dois medicamentos? O IECA já está ali inibindo a formação da angiotensina 2, como eu falei para vocês. Se eu associar o bloqueador do receptor de angiotensina, eu estou bloqueando um receptor que receberia angiotensina 2, que já está reduzida, não está sendo produzida. Então, basicamente, né, nessa associação, eu só estou promovendo um aumento dos efeitos adversos sem a diminuição da pressão arterial do nosso paciente e sem a diminuição dos desfechos cardiovasculares do nosso paciente, que é o que a gente usa de justificativa para as outras associações preferenciais. Então, é muito bacana a gente saber explicar pelo menos esses dois pontos aí dos diuréticos, né, dessa não associação entre os IECA e os BRA, que uma hora ou outra a gente vai precisar. Infelizmente, na prática, a gente vê muitos profissionais ainda prescrevendo isso junto e não tem vantagem nenhuma para o nosso paciente. É uma intervenção ali batata para o farmacêutico, fácil, você explica, dá uma aula e ainda ajuda o seu paciente. Então, não deixem esse erro passar, tá? Muitas vezes as prescrições passam todo dia ali na nossa frente e a gente deixa isso aí passar. Então, dois pontos que eu queria tocar, né? Não é um intuito aqui, mas eu queria trazer para vocês a importância da gente entender bem o porquê dessas associações e o porquê dessas não associações na prática, tá? Porque com isso, com esse conhecimento, a gente consegue ajudar muitos pacientes, certo? E o último ponto aí, né? Acho que o quarto dá uma fritada na cabeça de todo mundo, mais relaxado. A nova versão da diretriz aí, de 2020, ela tem agora um capítulo exclusivo relacionado à equipe multiprofissional, a importância dessa abordagem da equipe multiprofissional no controle da hipertensão, a formação e a atuação desses profissionais. Eu quero que vocês, enquanto eu tomo uma água, dou uma respirada, deem uma olhada nessa lista aí e vejam o que vocês acham aí. Deixa aqui no chat para mim, por favor, que eu vou continuar já interagindo com vocês. Alguém me ajuda? Bom, pessoal, se vocês olharem com calma, né, aí o sumário desse capítulo, a gente tem o profissional médico, nós temos o enfermeiro, nós temos o nutricionista, nós temos o profissional de educação física, né, nós temos a importância da abordagem multiprofissional, né, e a atuação desses profissionais. E daí eu pergunto para vocês, nós aqui, vários farmacêuticos, né, cadê o farmacêutico nessa lista? Para não falar que a gente não aparece na diretriz, a gente tem um espacinho numa tabelinha bem pequena, a gente escondidinho lá com algo relacionado aos medicamentos, mas nós ainda não somos profissionais considerados pela diretriz, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentro dessa equipe multiprofissional. Muitos colegas vão reclamar, vão chorar, vão espernear, mas eu digo que a gente não está sendo considerado porque talvez na prática a gente não esteja fazendo um trabalho, né, um acompanhamento, um rastreamento, um cuidado farmacêutico como nós deveríamos fazer, porque senão com certeza a gente estaria ajudando essa equipe e com certeza a gente estaria sendo considerado. Então, é um ponto bem bacana para a gente pensar com relação à nossa atuação também, com relação a como os outros profissionais da equipe nos enxergam, a como os pacientes nos enxergam, né, trazendo esses 5 pontos bem rápidos aí, atualizando vocês dessa nova versão da diretriz. E vendo esse último ponto, a gente consegue entender que farmacêuticos clínicos cada vez mais vão ser necessários. Eu procuro sempre farmacêuticos que querem estar atuando dessa forma, né, que entendam tudo isso como uma oportunidade, como uma chance de valorizar a profissão, como uma chance de ganhar dinheiro também. Não é pecado ganhar dinheiro como farmacêutico, de ter profissionais ali trabalhando e te respeitando e pacientes que te procuram. Então, cada vez mais eu acredito que esse profissional é necessário, que esse profissional está sendo procurado, e levem isso como uma oportunidade
aí, né, que eu aproveitei e eu trago para todo mundo como uma oportunidade para todo mundo aproveitar, porque tá faltando profissional que realmente cuida, viu, pessoal? Bom, eram esses os 5 pontos importantes. Eu não queria tomar muito tempo de vocês, mas eu, ao mesmo tempo, trazer informações importantes, mastigadas. Para quem não me conhece, eu sou o Cauê, eu tenho o Descomplicando a Farmácia Clínica no Instagram, nós já somos ali mais de 5.500 farmacêuticos, médicos, nutricionistas, dentistas, psicólogos, tem de tudo, profissional de educação física, tem paciente, então uma mistura muito bacana ali, uma troca de conhecimento muito bacana. Tenho agora também o canal no YouTube, onde eu coloco algumas aulas, inclusive, eu citei algumas para vocês ao longo da palestra. Nós já somos ali 500 inscritos, um canal pequeno, mas que começou agora. Eu acho que está sendo muito proveitoso, a troca ali no YouTube também é muito bacana, que eu peço para vocês, né, seguirem, se inscrever, mas que vocês também enxerguem como oportunidade para transmitir informação, mostrar o trabalho de vocês. Eu sei que tem muita gente que faz um trabalho legal por aí, então divulguem a profissão farmacêutica, porque isso ajuda a fortalecer bastante tudo que a gente faz, beleza? E como presente, né, amanhã é o dia do farmacêutico, como presente para vocês aí que estão assistindo essa palestra, para quem vai assistir depois, né, um pouquinho atrasado, eu tenho um curso de atualização das novas diretrizes de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde eu abordo exatamente dessa forma todos esses pontos que foram atualizados. Eu pego capítulo a capítulo e coloco ali essa visão para a nossa realidade farmacêutica, né? É um curso que custa R$ 69,90 e eu deixei um cupom especial para quem está assistindo essa palestra, né? CRFMS 2022, um cupom de 20% de desconto. Esse cupom está válido até às 23h59 do dia 20, o dia do farmacêutico. Então, até antes da meia-noite, esse curso tá com 20% de desconto. Esse curso aí, nesse curso já passaram mais de 120 farmacêuticos. Eu fiz 3 turmas piloto e agora ele está sendo vendido ali pelo Hotmart. Então, se você quer um curso bacana, um curso longo, tá, de 30 horas, que vai te explicar passo a passo tudo isso, dá um pulinho lá, olha a programação. Se você tiver alguma dúvida, me procura lá no direct da página e guarda esse cupom aí que eu acho que ajuda pra caramba na hora de comprar esse curso. E, recentemente, essa semana, nós abrimos também a turma de procedimentos farmacêuticos aplicados à prática clínica, onde o foco é o procedimento, né? A gente trabalha ali com 7 procedimentos: a medição da pressão arterial, glicemia, perfil lipídico, a bioimpedância, a oximetria de pulso, medição de temperatura e medidas antropométricas com a fita. Então, para quem está trabalhando já com serviços, com procedimentos farmacêuticos, ou para quem quer ali ter o seu consultório, quer começar a prestar esses serviços, entender como realizar de forma padronizada, como colocar em prática, como começar a cobrar por esses serviços, esse é um curso que eu iniciei, está na 2ª turma, ainda são turmas piloto, então R$ 67,00, baratinho. Você que quer um curso mais rápido, né, mais acessível para você colocar em prática rapidão, esse é um curso para você também. Só dá um pulo lá no direct e fala direto comigo para a gente fazer a sua inscrição, tá? Estou mandando o link para poucas pessoas, porque são só 20 vagas. Pessoal, era o que eu queria trazer para vocês. Estamos aqui cumprindo, né, a 1 hora que me deram. Eu agradeço novamente a atenção de todos que estão aí, agradeço novamente o convite do CRF por sempre lembrar do meu nome. Eu espero que eu tenha trazido algo bacana para vocês e que vocês aproveitem para colocar tudo em prática e a partir de amanhã já, porque isso ajuda bastante os pacientes, a equipe de saúde e ajuda a valorizar a nossa profissão, beleza? Obrigadão, boa noite a todos e espero vocês lá no Descomplicando a Farmácia Clínica, no YouTube, no Instagram. Entrem em contato que a gente pode trocar bastante conhecimento. Obrigadão.